Meu nome é Inigo Montoya. Você matou meu pai, prepare-se para morrer. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Lançada em 1987, a adaptação cinematográfica de A Princesa Prometida foi o primeiro filme essencialmente de fantasia da Hollywood moderna a ser levado a sério por adultos. Parte dessa inegável adaptação bem-sucedida está no impecável material escrito por um dos melhores escritores de Hollywood. Assim como sua história, a própria concepção de A Princesa Prometida parece mágica. A Princesa Prometida acompanha Buttercup, uma camponesa que se apaixona perdidamente por Westley, um jovem humilde que trabalha na fazenda do pai dela. Juntos, eles descobrem o amor verdadeiro, mas um trágico acidente envolvendo um navio pirata os separa. Em poucos anos, Buttercup se torna a mulher mais bonita de todos os reinos, e acaba sendo pedida em casamento pelo assustador príncipe Humperdinck. Mas nada é capaz de separar esse amor, e o destemido Westley volta para resgatar sua princesa que foi prometida para outro homem. Em sua obra mais famosa, William Goldman explorou várias técnicas narrativas e dispositivos literários, mas uma em particular torna o livro ainda mais fantástico. Nas notas de rodapé, o autor conta sobre como ele conheceu a história original que decidiu se basear. Ali, Goldman compartilha que o seu pai costumava ler A Princesa Prometida para ele em voz alta, tornando o livro seu favorito sem que ele realmente nunca tivesse lido qualquer palavra dele. Quando se tornou pai, Goldman queria compartilhar essa experiência com o próprio filho e começou uma caçada para encontrar um exemplar da história para a criança. Em posse de uma edição, ele leu o primeiro capítulo para o filho, apenas para descobrir que a história estava longe de ser como ele lembrava. Ao revisar o material, encontra uma história completamente diferente do romance de aventura que o pai leu para ele. Diferente dos piratas, traições, duelos de espadas e um romance apaixonante, o livro original fazia uma sátira amarga sobre a política presente na cidade natal do autor S. Morgenstern. Basicamente, o pai de Goldman foi pulando os comentários políticos e deixando apenas, entre aspas, as partes boas. Assim como o próprio pai, Goldman decidiu contar a história de forma semelhante, adicionando notas que resumem todo o material que ele removeu do livro original. A história é incrível, certo? Mas nada disso é verdade. A ideia de A Princesa Prometida nasceu em uma noite que Goldman estava contando uma história de ninar para as duas filhas pequenas. Uma delas queria uma história de princesa, enquanto a outra queria uma história de noiva. Intencionalmente, A Princesa Prometida explora a artificialidade autoconsciente dos contos de fadas e da fantasia. A gênese desse tipo de história essencialmente compartilha conceitos morais de geração para geração, geralmente envolvendo o amor verdadeiro como temática central. Goldman explora e homenageia esse DNA, mas também desconstrói essa herança literária ao contextualizar a ideia de amor verdadeiro. Curiosamente, o reino da fantasia não é o habitat natural do escritor, que veio de um mundo teatral, literário e cinematográfico bastante ligado ao drama. Foi com essa experiência em histórias mais sérias que Goldman criou um conto de fadas bonito, mas quase hesitante sobre esse mundo. E foi essa permanência no mundo real que atraiu o olhar de Carl Reiner, conhecido por seus trabalhos no cinema como ator, diretor e roteirista. Carl Reiner e Goldman se conheceram durante a época em que o escritor estava pesquisando para a obra de não-ficção Decision, que oferece um olhar sincero sobre a Broadway naquele período. Ele tinha acabado de receber um belíssimo pagamento de $400 mil pelo roteiro original de Butch Cassidy em The Sunset Kid, pagamento mais alto feito por um roteiro original na época. E um trabalho que lhe rendeu seu primeiro Oscar de melhor roteiro original em 1970. Carl Reiner insistiu que o seu filho Robbie Reiner começasse a ler os livros de Goldman, incluindo A Princesa Prometida. O Reiner filho ficou tão fascinado pelo livro que o considerou uma das maiores experiências literárias de sua vida, dizendo que era como se o escritor estivesse dentro da cabeça dele. Anos mais tarde, Robbie Reiner já era um diretor com sucesso na carreira após o lançamento de Isso é Spinal Tap, em 1984. Ainda durante a produção de Conta Comigo, lançada em 1986, Reiner conversou com o executivo da Paramount Pictures sobre qual seria o seu próximo filme, e sugeriu a adaptação de A Princesa Prometida.
Quando o estúdio negou a ideia, o jovem diretor descobriu que vários estúdios haviam tentado levar o livro de Goldman para a tela sem sucesso. Nomes de diretores como Robert Redford, François Truffaut e Norman Jewison se interessaram pela adaptação em algum ponto. E até Christopher Reeve chegou a mostrar interesse em interpretar Westley. A falecida 20th Century Fox foi um desses estúdios, e eles até chegaram a pagar $500 mil pelos direitos do filme. Na época, Richard Lester, diretor de Os Reis do Yeah, 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 chegou a assinar um contrato para dirigir o filme, mas o chefe de produção da Fox na época foi demitido e o projeto entrou em hiato. Mais tarde, Goldman comprou de volta os direitos do filme com o dinheiro do próprio bolso. Determinado a fazer a adaptação de A Princesa Prometida, Rainer conseguiu convencer Goldman de que eles compartilhavam a mesma sensibilidade cômica para adaptar o livro para o cinema. Juntos, eles começaram a trabalhar na adaptação do livro para o roteiro. Rainer sabia que esse espírito cômico da história seria fundamental para o sucesso do filme, especialmente porque a história carrega heróis arquétipos dos contos de fantasia. O sucesso não estava em transformar o filme em uma simples comédia, mas em manter a alma do material original. Durante o processo de escolha do elenco, Cary Elwes foi rapidamente contratado para interpretar Westley, com base em sua atuação em Lady Jane, lançado em 1986. O ator leu A Princesa Prometida quando era criança, mas nunca acreditou que teria a chance de interpretá-lo. O caminho para encontrar a Buttercup ideal não foi tão fácil. Robin Wright foi escolhida no final do processo, cerca de uma semana antes das filmagens começarem. Rainer e a diretora de casting Jenny Jenkins testaram várias atrizes inglesas, e sabendo disso, o agente da atriz a encorajou a fazer um teste. Embora inicialmente tímida, Wright impressionou Jenkins e mais tarde Rainer. Mas ela só conseguiu o papel quando foi convidada para conhecer Goldman em sua casa. Jenkins contou que a campainha tocou e Rainer atendeu a porta. Quando Wright apareceu com um vestido branco e os longos cabelos loiros à luz do sol, Goldman olhou para ela, olhou para a sala e disse: "Bem, foi isso que eu escrevi." Ainda na época que Goldman comprou os direitos do filme, a primeira escolha para o papel de Fezzik foi o lutador de WWE Andre the Giant, mas ele não podia aceitar o papel por conta da sua agenda de lutas. A segunda escolha foi Arnold Schwarzenegger, que ainda era um desconhecido na época. No entanto, quando a produção de A Princesa Prometida finalmente recebeu luz verde, Schwarzenegger já havia se tornado uma grande estrela de cinema e o estúdio não tinha como bancar o seu contrato. André voltou a ser procurado pela produção e, graças a uma luta cancelada, ele foi capaz de aceitar o papel. As filmagens de A Princesa Prometida aconteceram em várias locações da Grã-Bretanha e da Irlanda no final de 1986. Rainer alugou uma casa na Inglaterra perto das locações e frequentemente convidava o elenco para refeições. Mais tarde, muitos membros do elenco contaram que esses convites ajudaram a criar um senso de família entre eles e, consequentemente, melhoraram suas performances no filme. Para cenas com espadas, Elwes e Mandy Patinkin fizeram aulas de esgrima e realizaram a maior parte das cenas, evitando apenas a sequência de cambalhotas que foi realizada por dublês. Eles foram treinados pelos instrutores Bob Anderson e Peter Diamond, que haviam trabalhado no treinamento de atores na trilogia clássica de Star Wars. Parte do treinamento era que praticassem juntos, para que eles aprendessem a coreografia um do outro para que eles antecipassem movimentos e evitassem acidentes. Antes das filmagens, Andre the Giant havia passado por uma grande cirurgia nas costas, e mesmo com todo o seu tamanho e força, não conseguia carregar os atores nas cenas. Para as cenas em que Elwes se pendura nas costas de Andre, o lutador está andando em uma série de rampas abaixo da câmera durante os close-ups. Para os planos abertos, um dublê foi usado. Já a cena de Wright, ela foi suspensa por cabos. Em um dos muitos materiais sobre o filme disponíveis em edições especiais, o diretor de arte Richard Holland contou como foi criado o dispositivo de tortura conhecido como Poço do Desespero, uma engenhoca de madeira composta por engrenagens giratórias e ventosas, que gradualmente puxam a força vital de quem está amarrado nela. Curiosamente, a icônica invenção na verdade foi concebida e construída para 007 Nunca Outra Vez, mas acabou sendo descartada do filme. Livre para usar a própria criação, Holland e sua equipe adaptaram o conceito anos depois para o filme de Rainer. A título de curiosidade, ele também contou que eles criaram uma versão funcional da máquina, mas ela simplesmente não funcionava.
Apesar de A Princesa Prometida não ter sido um grande sucesso de bilheteria, o filme se tornou um clássico após o lançamento em VHS. Diferente de outros universos de fantasia, onde existe um enorme foco na construção de mundo, A Princesa Prometida entrega um mundo reconhecível, que não precisa de grandes apresentações, apenas de personagens com propósitos compreensíveis. Histórias de fantasia não têm a missão de apenas nos levar para um mundo mágico onde tudo é possível, mas, especialmente, de carregar sonhos eternos que devem ser compartilhados de uma geração para outra. É essa sensação de esperança e amor que nos permite continuar amando essas histórias. Mesmo desconstruindo a tal herança literária dos contos de fadas, o criador Goldman e o executor Rainer mantêm a clássica moralidade dessas histórias com uma camada reconhecível de futilidade. Essa frivolidade dos contos de fadas é completamente e sabiamente abraçada pelo enredo, mas não diminui o impacto de uma trama sobre desistir de vingança e aceitar o amor. Da mesma forma como as tradições orais foram eternizadas na escrita e passadas para gerações, Goldman vai para a origem da fantasia ao colocar um avô lendo para o seu neto uma história. Mesmo que ele não acredite completamente no que está lendo, a fantasia nos permite ter um sonho coletivo, que pode não ser necessariamente sobre o mundo físico, mas sentimentos compartilhados que vão além de um CGI impecável. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. Até a próxima!